Olá, colegas, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa, estou entrando com vocês ao vivo para falar com vocês esta noite sobre alienação. O tema principal desta live é alienação. Esse é o Café Crítico comigo, eu sou o professor Davi Barbosa, vocês que acompanham a página já sabem quem sou eu. Eu ministro 21 cursos de interesse do serviço social e 12 cursos de interesse de pedagogia e várias outras matérias. Eu recentemente fiz algumas postagens aqui na página para falar a respeito do PROCON e do gás de cozinha, o GLP. E fui duramente criticado aqui na página pela postagem que eu fiz. Quem fez a postagem fui eu. Tive poucas pessoas que apoiaram a postagem. E aí eu resolvi fazer uma pesquisa mais profunda sobre o assunto para gravar essa live. Sempre que eu posto algum conteúdo que rende uma crítica ou algum tipo de comentário aqui na página, e em seguida eu entro para fazer uma live, ou alguns dias depois eu entro. Então, a proposta do debate de hoje é essa: o gás de cozinha, o GLP e a alienação no Brasil. Existe uma íntima conexão entre os produtos que são consumidos no Brasil e a alienação. Há uma conexão muito direta com esse princípio. Então, o produto que é consumido, ele revela o grau de alienação, ignorância e analfabetismo político dos sujeitos sociais que constroem as políticas sociais. Esta página, que agora ultrapassou os 100 mil seguidores e está chegando também a 100 mil curtidas, sempre tem gente dizendo, vou deixar de curtir a página. Não tem problema, você não é obrigado a ficar na página. Ninguém é obrigado a ficar na página, só que todo dia ela cresce. Em vez dela diminuir, ela está aumentando, ela está crescendo. Então eu não sei se a ameaça está sendo cumprida. Mas enfim, voltando para as questões relacionadas ao gás de cozinha, ao GLP e à alienação, primeiro nós precisamos discutir sobre o que é alienação, né? Que precisa se entender o conceito semântico da palavra alienação. Então, a alienação ela tem vários significados, né? É uma cessão de bens, transferência de domínio de algo ou perturbação mental. A alienação é a diminuição da capacidade dos indivíduos em pensar ou agir por si próprios. E no que diz respeito à economia e às relações sociais no Brasil, o capitalismo e o Estado têm um aparelho ideológico para levar as pessoas a perderem o domínio do seu próprio raciocínio, para perderem o domínio da sua capacidade de pensar e reagir à realidade, decifrar a realidade à sua volta. O aparelho ideológico do Estado não quer que você pense, não quer que você decifre a realidade à sua volta. O aparelho ideológico do Estado deseja, almeja, busca o princípio do silêncio e da mordaça. Você não pode ter opinião. É uma ditadura ideológica. E são vários os aparelhos. O principal deles é a mídia, que busca de todas as formas calar os indivíduos sociais, os sujeitos sociais, para que eles não participem dos processos políticos, não decidam, não reclamem, não protestem, não cobrem e aceitem tudo de mão beijada. Tá bom assim. Eu fiquei espantado com o comentário de muitas pessoas que comentaram a questão do gás de cozinha aqui. Eu vou te apresentar alguns dados hoje. Presta atenção. Que postagem ridícula. Para que essa postagem? Normalmente, quem faz esse tipo de comentário são os alienados. As pessoas que se permitiram perder o controle das suas decisões e críticas porque foram domesticadas pelo aparelho ideológico. Esse assunto, essa discussão do aparelho ideológico, eu vou trazer uma outra oportunidade, numa live específica para falar de aparelho de controle ideológico do Estado. Eu tenho aqui, estou levantando bastante informações sobre elas e vou apresentar uma live específica sobre aparelho ideológico do Estado. Hoje é sobre alienação, já o resultado desse aparelho ideológico. Então o sujeito que paga no gás de cozinha R$120 acha ruim
quando um professor coloca numa página de serviço social que o PROCON está fiscalizando o gás de cozinha a R$ 65,00 no Brasil todo. Nós temos 943 unidades de PROCON no Brasil. O Brasil tem mais de 5.000 municípios. Significa que menos de 20% dos municípios brasileiros têm PROCON. Então 80% dos municípios brasileiros não têm PROCON. E já começa aí o princípio da alienação. O PROCON é o órgão de proteção e defesa do consumidor que luta contra os cartéis econômicos para manter os preços dos produtos que são comercializados no Brasil. Então o PROCON fiscaliza, multa, fecha estabelecimento quando esse estabelecimento explora. Nós temos aqui, em relação ao gás de cozinha, um grande número de atravessadores, exploradores que não têm direito de comercializar o produto, não têm experiência para comercializar o produto, não têm documentação e nem autorização para comercializar o produto. Como eles não têm autorização, são piratas do gás, então eles podem colocar o preço que eles quiserem no gás, porque eles são piratas do gás. Então eles compram o gás de R$ 40, R$ 30, R$ 23,16 é o preço praticado pela Petrobras. O preço do botijão de gás custa R$ 23,16 na Petrobras. E aí entra os atravessadores pelo meio. O gás chega em alguns lugares do Brasil até R$ 150 o botijão. E quando eu faço a postagem aqui que o PROCON está determinando um limite de R$ 65, vemos boca aberta, uns analfabetos políticos, umas pessoas que me faz sentir vergonha de frequentar uma página com o nome Serviço Social Brasil. Eu já disse para vocês que eu não faço postagem aqui nessa página sem que ela tenha uma fundamentação teórica. A maioria das postagens que tem nessas páginas, que muitos dos frequentadores criticam, fui eu quem fez. E fiz baseado num conhecimento científico, fiz baseado em estudo, em pensamento reflexivo, crítico. Quem me conhece sabe. Então, quando você questiona a postagem, você está exercendo o seu direito. Quando você faz isso com inteligência, aí eu aplaudo você, vou no post, quando eu posso, dou uma resposta. Mas, infelizmente, eu espero que não sejam assistentes sociais. Mas se você for assistente social, em detrimento aos comentários que foram colocados nas postagens que eu fiz sobre o preço do gás de cozinha que está sendo fiscalizado pelo PROCON no Brasil todo, eu tenho vergonha por você, se você for assistente social. Eu fico envergonhado porque essa classe deveria ser mais politizada, deveria ser mais inteligente. Eu já gravei aqui falando dos motivos porque eu não apoiei a greve dos caminhoneiros, porque ela foi uma greve dicotômica, que tinha mais patrões e capitalistas do que caminhoneiros de fato, mas que eu apoiava os caminhoneiros que eram trabalhadores, mas não poderia... greve não, a paralisação, desculpe, refazendo, porque eu não apoiei a paralisação. Mas eu não posso apoiar um movimento dicotômico, porque o serviço social não pode ser neutro, ele não pode apoiar os dois lados, ele tem que ficar de um lado. E o lado é o lado dos trabalhadores. Felizmente, os trabalhadores se permitem, por falta de informação, ficou misturado, dicotômico, por isso eu não apoiei. E agora estou falando sobre o gás de cozinha. Então, quando eu publico na página, eu publico com fundamentação. Então, eu coletei algumas informações que precisam ser esclarecidas a respeito do gás de cozinha, para levar as pessoas, os sujeitos sociais, a raciocinarem. Não dói, viu, gente? Eu prometo para vocês. Pensar não dói, não dá dor de cabeça, não dá AVC. Raciocinar, refletir, não machuca, entendeu? Não te faz passar vergonha, muito pelo contrário, evita que você passe vergonha como essa que vocês estão passando aí na página Serviço Social Brasil. Então vamos lá. A primeira questão sobre a alienação em relação ao gás de cozinha, o GLP, é que a maioria das pessoas que vendem gás de cozinha não tem autorização para fazê-lo. E por causa disso elas podem praticar o preço que elas quiserem e explorar o tanto de pessoas que elas puderem, roubando aviltosamente, ofensivamente as pessoas. Então, para saber se uma revenda é autorizada ou não, você precisa ligar para o número da ANP, Agência Nacional de Petróleo, para saber se essa revenda é autorizada. O número é 0800 970 0267. 0800 970
0267. Ou então, do seu celular aí, aquele que você usa um monte de aplicativos quase inúteis, entrar aí no site da Agência Nacional de Petróleo, www.anp.gov/revendedor GLP. anp.gov.br/revendedor GLP. E aí você vai consultar se a revenda onde você compra o gás, ela é autorizada ou não. Se ela for autorizada, ela não pode praticar preço abusivo. Ela tem que respeitar o teto. Um teto que não existe na prática, mas nas discussões já existe uma CPI no Senado propondo criar um teto em função do cartel, em função dos atravessadores. O grande problema são os atravessadores. Repetindo aqui, o gás de cozinha de 13 quilos, com botijão e tudo, dá 28 quilos, custa R$ 23,16, já com a maioria dos impostos embutidos. Tudo que passar disso visa o lucro. E aí não tem como explicar um sobrepreço de R$ 75,00, por exemplo, que seria 200% sobre o valor original na revenda. Ok? Então, a primeira questão é se é autorizado. A segunda questão, toda revenda precisa ter uma balança fiscalizada pelo Inmetro para pesar o botijão, porque a maior parte dos botijões estão vindo abaixo do preço, abaixo do peso, principalmente quando a revenda não é autorizada, quando a revenda é pirata, quando a revenda não é fiscalizada. O peso do gás, do GLP, que vem dentro do bujão, deve ser de 13 quilos. O bujão com o gás deve pesar exatos 28 quilos, não menos do que 28 quilos. E a revenda tem obrigatoriamente que ter uma balança funcionando, fiscalizada pelo Inmetro, intacta, para ser utilizada por qualquer um dos consumidores que quiserem fiscalizar. A gente só vai resolver o problema do Brasil, nós só vamos resolver o problema do cartel capitalista no Brasil, desses roubos aviltosos, quando a população se inteirar dos seus direitos e começar a participar da fiscalização. Não tem PROCON, já falei para vocês, são mais de 5 mil municípios, 943 unidades do PROCON, não dá para fiscalizar todas as cidades. A maior parte das cidades não tem. E acredita-se hoje que para cada revenda autorizada de gás, existam pelo menos 50 revendas piratas, explorando as pessoas. Esse é um dos grandes problemas da alta do gás. Então, vamos lá, tem que ter a balança tem que estar com aquele lacre do Inmetro, que foi conferida pelo Inmetro, o botijão tem que pesar 28 quilos cheio, o preço do botijão é R$ 23,16 na Petrobras, o preço limite estourado é R$ 75,00, de 65 a 75 em todas as partes do Brasil. Não importa se você está no Pará, se você está no Acre, não importa se você está no Rio Grande do Sul, se você está em Florianópolis, em Porto Alegre. Eu pesquisei todas as cidades do Brasil. Eu pesquisei todas as capitais do Brasil. Não importa aonde você está. E aproveitando a fala, o lembrete, o flashback aqui da Rose, raciocinar não dói, não machuca, não deixa doente e evita passar vergonha. Então você que achou a postagem sobre o preço do gás ruim e disse que era inútil e desnecessário, eu tenho uma notícia para você. Você sofre do mal da alienação. Não consegue refletir sobre a realidade à sua volta. Continuando sobre as informações do botijão. Um botijão de gás tem a vida útil máxima de 15 anos. Maria, eu estou dizendo aqui que o preço ele pode oscilar de 65 a 75, não pode ser mais do que isso, certo? Então você pagou 68, está entre 65 e 75. Mas o PROCON, na maior parte das cidades, está exigindo que os preços sejam de 65 para baixo. Agora, tem cidades mais distantes do Brasil que conseguem justificar, que as revendedoras autorizadas conseguem justificar em função das despesas com a logística do transporte, conseguem justificar o preço de R$ 75,00. Mas isso é só para cidades mais longes, as mais distantes dos polos de distribuição. As mais próximas não podem e não devem ultrapassar o preço de R$ 65,00. Lembrando que não tem uma lei específica para isso, é uma lógica, ainda estão lutando para estabelecer o preço, um teto para o preço do botijão.
Então o botijão precisa estar lacrado e tem que ter a marca da distribuidora em alto relevo no botijão. Não pode um botijão ser de uma distribuidora com relevo de outra distribuidora. E tem que ter também a data de validade no botijão, sendo que um botijão tem a vida útil de até 15 anos. Por que o botijão está tão caro no Brasil? É um problema político e é um problema de logística também. Porque o Brasil não tem rodovia. Por exemplo, se o GLP fosse distribuído em trens para os 4 cantos do Brasil, já seria possível reduzir o custo com a logística. O Brasil não tem ferrovias. Por que o Brasil não tem ferrovias? Porque os governos não investiram em ferrovias. E por que não investiram? Para ganhar dinheiro com petróleo. E quem é que paga a conta no final? Os trabalhadores. Então nós precisamos urgentemente de uma malha ferroviária cortando todos os estados do Brasil para melhorar a logística de distribuição de produtos. Se não tem nem PROCON, que dirá a balança fiscalizada pelo Inmetro. Se não tem lei, como é que o consumidor deve proceder então? Tem que denunciar para o PROCON mais próximo, para o PROCON federal, para o PROCON estadual. Marilene, todo estado tem um PROCON. Independente do município pequeno não ter o PROCON, o estado tem o PROCON. Agora, a melhor forma, Marilene, não é só você procurar o PROCON. Você tem que fiscalizar. É você quem tem que fazer a fiscalização. Chegou lá na distribuidora de gás, primeiro precisa descobrir se ela é autorizada. Se ela for autorizada, ela pode ser denunciada. Se ela não for autorizada, aí é caso de polícia, é pirataria. Trabalho, não é recomendável que se compre, porque pode ter água dentro do botijão de gás. Você quer ver um exemplo? A maioria dos botijões de gás, é uma dica que eu vou dar aqui para vocês. Quando terminar, o botijão secou. Sacuda o botijão, ele tem que estar seco. Se acabou o gás, você balança o botijão, ainda tem um líquido lá dentro, esse botijão tem outro conteúdo dentro dele que não era gás, que estava roubando o gás que você deveria ter comprado. Pode ser qualquer outro líquido, inclusive água. Que a água é líquida, ela fica no fundo do botijão, o gás fica por cima. Então, quando o botijão está cheio, você balança o botijão, o gás está lá dentro. Quando o botijão seca, ele não é para ter mais nada lá dentro. Se você balançar o botijão e ainda tiver alguma coisa lá dentro, você foi roubado. É uma dica importante. Acabou o botijão, balança o botijão. Acabou o gás do botijão, balança. Se tiver sacudindo lá dentro, tem água dentro. Tem que ser denunciado por PROCON. Tem que fazer uma queixa na delegacia comum. Até na comum resolve. No Ministério Público para ver o que está acontecendo. Porque não é só uma questão de preço. É uma questão de roubo. Isso acontece muito aonde? Nos sistemas pirateados. Porque ele não responde a ninguém. Ele não é uma empresa séria. Ele não paga imposto. Ele não está nem ele. É um atravessador que abriu um botequim na beira da esquina, que pode muito bem transferir um quilo de gás de cada botijão cheio para um botijão mais vazio e colocar água dentro do botijão e vender para você 10 quilos de gás e 3 quilos de água ou de algum outro líquido. E você leva o botijão para casa e gasta o botijão, quando o gás termina você sacode o botijão, ainda tem um negócio que balança lá dentro. Com certeza, mesmo que não tenha balança, você tem que exigir, Georgiana, que pesem o gás. Se for uma pirata, não vai ter como você obrigar, porque o pirata, ele já comprou da rede autorizada, da distribuidora autorizada. Então ele pagou o preço que você ia pagar. E agora, para poder ganhar dinheiro, ele vai ter que botar um outro valor em cima. Então você não comprou da autorizada, vai comprar do pirata. O pirata comprou no preço que você ia pagar, e agora, para compensar o investimento daquele pirata que está comercializando o gás, você vai ter que pagar o transporte que ele realizou e ainda o lucro dele para manter o negócio de pirataria dele. Então você vai pagar 3 vezes pelo mesmo valor. E quando chega em casa, você pesou o botijão lá, deu 28 quilos, ok. Chegou em casa, acabou o gás, você sacudiu o botijão, ainda tem um líquido balançando lá dentro, tem coisa errada no botijão. Não tá, tem alguma coisa fora do lugar. Então o que acontece? Tem que denunciar. Respondendo a todos vocês, o caminho é denunciar. Sobrou água dentro do botijão ou algum líquido balançando lá, tem que se informar o que é que está acontecendo. Por que está sobrando esse líquido? Porque gás não é líquido. Gás, quando ele está comprimido dentro do botijão, ele é líquido, mas conforme você vai utilizando, ele vai evaporando e até chegar ao final. Então ele é um peso líquido de 13 quilos, mas não tem que sobrar um resto de água lá, porque gás não vem misturado com água. O gás é puro, o que sobra dentro é alguma outra coisa que colocaram dentro do botijão. O que é que acontece na maioria dos casos? O botijão vem, você usou o gás todo.
que deveria, presume-se que seria 13 quilos. Aí você pesa o botijão, acabou o gás, mas o botijão está pesando 17 quilos, que ele deveria pesar 15. O botijão vazio pesa 15 quilos, o botijão cheio pesa 28 quilos, ok? Estou explicando para vocês. Então, seco, ele deveria pesar 15 quilos, ele está pesando 18 quilos, tem 3 quilos d'água dentro dele, ou de um outro líquido que não é gás. Quando você for colocar, ou quando a outra empresa que trabalha com a balança já pegou esse botijão já viciado com água dentro, ela só vai encher de gás novamente. Então já tem 3 kg de água lá, bota na balança e enche de gás. Né? As envasadoras mais sérias, elas limpam o botijão, removem o lacre, elas vê se tem água dentro, elas fazem uma averiguação para ver se o botijão não tem alguma rachadura, algum problema de segurança, e aí colocam gás dentro. As mais sérias, autorizadas, aquelas que seguem um protocolo. Porém, aquelas envasadoras que compram, por exemplo, um caminhão, um tanque de GLP, para encher os botijões, não estão nem aí. Ela pega esse botijão que já tem água dentro, bebe gás por cima, já chega no 28 kg, pronto, estou cumprindo minha parte. O botijão seco pega essa 15, eu botei gás dentro, tem 28. Só que ninguém sabe se ali já tinha 3 kg de gás dentro daquele botijão, ou de água dentro daquele botijão, ou de algum outro líquido. E você acaba prejudicado nesse sentido também. Então, o caminho da ilegalidade, o caminho da pirataria está em todos os lugares. E aí é que entra a questão da alienação. O sujeito alienado não conhece seu direito, não conhece os seus direitos, não sabe nada de cartel, não entende nada de pirataria, não sabe nada de legalidade, de empresas que são autorizadas, que são legais, que andam, que estão dentro da lei, pagam 40, 50, 100, até 200% acima do preço de custo de um produto, compram água como se fosse GLP, utiliza 10 quilos, volta 3 quilos de água para a empresa e por aí vai. Então são série de questões. Agora vamos analisar outra coisa. Em Foz do Iguaçu, o botijão de gás, encontra-se botijão de gás a R$30, porque na Petrobras custa R$23,16. Mas na mesma Foz do Iguaçu é difícil, você não tem nenhuma distribuidora de gás em Foz do Iguaçu, no Paraná, que comercialize o botijão de gás acima de R$75. É de R$75 a R$30. Por que Foz do Iguaçu tem botijão de gás a R$30? Porque no Paraguai, em Ciudad del Este, o botijão é R$20. Mas já foi R$50 e em Foz do Iguaçu continuava sendo R$30. Então, se Foz do Iguaçu consegue praticar em alguns lugares o gás a 30, por que consegue? Bom, obviamente que esse gás que está sendo vendido em Foz do Iguaçu não é da Petrobras. Então, ele vem de um outro lugar, não sofre a incidência de imposto, porque se um boliviano compra a gasolina aqui no Brasil para levar a gasolina para Bolívia, ele não tem que pagar o imposto no Brasil. Então, o imposto é descontado do produto, porque ele não utiliza os bens públicos que existem no Brasil. Ele passa por aqui e vai embora. Paga uma taxa e vai embora. Ele compra uma carga de combustível, de petróleo, de gás, GLP, enfim, o que seja. Ele não paga imposto porque ele não utiliza saúde aqui, ele não utiliza educação, ele não utiliza as ferrovias, as rodovias daqui, não utiliza nada daqui. Então não tem lógica dele pagar um imposto num país que ele não vive. Então algumas pessoas querem que aquelas pessoas que importam produto do Brasil para fora do Brasil paguem o imposto no Brasil. Agora, que lógica tem? Eu vou pagar um hotel se eu não dormir no hotel? Entendeu? Raciocinar não dói. Aí as pessoas dizem, mas na Bolívia o combustível que é vendido aqui no Brasil, na Bolívia é mais barato. Por que é mais barato? Porque a Bolívia não paga o imposto, porque ela não utiliza, ela não dormiu no hotel, ela não utilizou o bem que existe aqui. Estou justificando? Não. Eu estou explicando que até o próprio gás que é vendido pela Petrobras para a Bolívia é menos do que o preço que são vendidos para as distribuidoras daqui. Se eles não usam, a André está dizendo, nem eles nem a gente, né? Bom, André, vamos falar um pouquinho de questão de Estado. Você não usa nada do Estado, é isso que você está querendo dizer, né? Nada. Você não usa eletricidade, você não usa água, você não usa asfalto, você não estudou em escola pública, você não vai em hospital público, você não utiliza da assistência social,
você não utiliza da televisão aberta, e aí eu poderia fazer uma lista enorme. Eu não sou patriota, eu não sou nacionalista, eu já falei aqui para vocês que o patriotismo, quando eu gravar a live sobre aparelhos ideológicos de dominação do Estado, eu vou falar para vocês, eu não sou patriota, não sou nacionalista, eu não sou escravo dos aparelhos ideológicos. Então não vem com negócio de bandeira, de verde e amarelo, isso é conversa para boi dormir, de símbolo nacionalista, de hino nacional, é até bonitinho, eu gosto e tudo. Não vem com esse papo não, que isso é conversa para boi dormir. Isso é conversa, e são símbolos, são linguagens simbólicas para dominar as pessoas. São figuras simbólicas para controlar as massas. É um aparelho de dominação ideológica. Então, nós usamos o país. Querendo ou não, nós utilizamos. Porque a energia que a gente paga, ela não vem do preço que ela seria se fosse privatizada. Seria muito mais. A água que nós utilizamos, se fosse privatizada, seria o dobro ou até mais. Né? Poderia ser até de mais qualidade, mas seria muito mais caro. E várias outras coisas. Nós estamos no Estado e utilizamos o Estado. Quando a gente sai da descarga no banheiro, nas cidades pelo menos que tem saneamento, né? A maioria tem. Quando a gente dá descarga no banheiro, nós estamos utilizando um serviço público. Por quê? Aquele dejeto vai para a rede de saneamento e de lá vai para muitos outros lugares. E aí alguém tem que lidar com isso. Quando a gente anda numa rua asfaltada na cidade, a gente está andando sobre um bem público construído. Óbvio que precisa melhorar muito na distribuição desses bens públicos, na administração desses bens públicos, precisa melhorar muito. Tem muito ainda para acontecer. Mas a gente não pode dizer que não utiliza do Estado. Nós pagamos porque utilizamos. E utilizamos há muito tempo. Não é de hoje que a gente vem utilizando. E o Estado ele faz a cobertura. Eu não sou um defensor do Estado, eu nem sou patriota e nem nacionalista. Então eu não sou um defensor do Estado. Nós precisamos pensar. A gente nasce, estuda, passa a vida toda dependendo do Estado. Porque é um país em que 90% da sua população depende exclusivamente do Estado. Eu dependo do Estado, você depende do Estado. Agora, o que é que precisa para melhorar então, Andréia? Precisamos fiscalizar, participar. O sujeito, eu falei outro dia aqui, o sujeito quer me criticar, mas ele não vai numa reunião de pais e filhos na escola, ele não participa de nenhum movimento social, tá aí o Facebook para ele criar uma página e fazer vídeos como eu estou fazendo para orientar as pessoas, para conversar com as pessoas, ele não faz absolutamente nada, mas é o revolucionário do Facebook, é o cara que manda, é a alga benário das redes sociais, mas não faz absolutamente nada. Não participa de movimentos sociais, não participa dos conselhos municipais da cidade onde vive, não participa de protesto, de passeata, não participa de nada. Agora na rede social, meu Deus do céu, eu sou o Che Guevara, a alga benário, o Prestes, né? Aqui na rede social todo mundo é valente, mas não faz nada, gente. Você quer fazer alguma coisa? Olha, é só ir aí no seu Facebook, tem um localzinho lá assim, criar página. Aí você cria uma página e começa a divulgar a tua ideia. Se a tua ideia for boa, se você realmente raciocina, pensa, estuda, daqui a pouco vai ter gente te seguindo. É fácil de você fazer isso. É muito melhor do que você vir a uma página que já existe, fazer crítica sem fundamento. Fica feio para todo mundo. Não pega bem. Então, aí voltando para a questão das construções dos aparelhos ideológicos do Estado, está aí o gás de cozinha, que é mais um deles. Então, quando o sujeito não participa das políticas, não participa da criação da política, dos movimentos sociais, ou seja, não tem participação popular e controle social, ele é alienado, porque ele só acredita no que os outros dizem. Ele só sabe o que a televisão disse para ele, o que o pirata que comercializa o produto superfaturado diz para ele. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. No WhatsApp, tem uma empresa aqui no Brasil, não vou dizer o nome dela por uma questão de ética, que acho que tem pelo menos uns 1000 revendedores de livros. Eles pegam os livros da Yamamoto, do Zé Paulo Neto, etc, etc e tal. Eu vou fazer uma live especificamente para falar sobre isso um outro dia. Hoje não, um outro dia eu vou falar sobre os revendedores de livro dessas empresas. Eles, de vez em quando eles mudam de nome. Aí eles ligam para você e dizem assim, aqui é do Departamento do Serviço Social. E aí eu pergunto logo, você é assistente social? Não. Falei, então você não pode usar o termo serviço social. O Código de Ética determina que o termo serviço social
só assistente social com registro pode utilizar e de forma comercial só pode utilizar depois de notificar o CREAS da sua região. Você não pode, aí logo o telefone desliga. Mas tem um monte aí vendendo livros da Yamamoto que a gente compra na internet por 30, 40 reais, eles vendem por 100, 150 reais cada um. E tem uma tonelada de assistentes sociais que compram. Compre e pague, vai pagar em parcela 20, parcela de 100, 2 mil, 5 livros. Faturado em 300, 400% em cima. Isso é alienação. Como é que uma pessoa não sabe quanto custa um livro da sua profissão para comprar na livraria? Se ele não sabe, porque não gosta de ler. E aí o que acontece? Aparece o atravessador oportunista para se aproveitar dessas pessoas alienadas que estudam 4 anos na faculdade, compram o canudo, colam nas provas, montam um Frankenstein chamado de TCC, entregam para a banca aquele Frankenstein, um pedaço de cada um, tem pedaço até da Yasbeck no meio dele, dizendo fui eu que disse, da Yamamoto, do Zé Paulo Neto. Quem conhece os livros, quando pega já vê, ó, isso aqui eu sei de quem é isso, eu sei de quem é aquilo. Aí pega o canudão na mão, sou assistente social, enche a boca parecendo um baiacu, sou assistente social. E aí vai comprar livros superfaturados. Onde é que a gente vai parar assim? A gente precisa mudar. Pensar não dói. Raciocinar não dói. Por quê? E aí reclama da economia. Como é que eu vou pagar 1.900, 1.500? Quem comprou mais barato pagou 1.200. Numa coleção de livros, que na livraria eu pago 320. Eu fiz a tabela outro dia e divulguei aí nos grupos. Os mesmos livros na livraria custam 320 reais. Os mesmos. O cara pagou. A sujeita, né, pagou 1.500 reais no pacotinho de livros. Quem está errado? Errado é o próprio profissional que não estudou para escapar disso. E quem está errado depois disso? Os exploradores, que são os oportunistas, que utilizam da vontade, do desejo das pessoas para tirar vantagem. Quer ver outra questão? Muito comum, e no meu caso não tenho mais, que quebrei tudo, cartão de crédito. O cara ganha 2.000 por mês. Desses 2.000 já fica comprometido 1.500, às vezes até mais, com os custos fixos e variáveis da sua vida, né? Água, luz, telefone, escola do filho, feira de mercado, alimentação, tudo. Já tem comprometido ali quase 2.000. Aí eu vou pegar um cartão de crédito de 2.000 reais, eu quero um limite de 2.000 reais para mim gastar. Eu não tenho como pagar, mas eu vou gastar. Tem lógica isso, você gastar o que não tem e nem tem como pagar? Porque o mês que vem você vai ter 2.000 reais, mas já vai estar comprometido com as suas despesas fixas e variáveis. Aí você gasta mais 2.000, aí agora você vai ter que tirar um pedaço do dinheiro vivo que você tinha para pagar os 2.000 mais 1.000 de juros, né? Porque gastou 2.000, obviamente que tem mais 1.000 de juro. Então cartão de crédito para quem ganha pouco é sinônimo de alienação. É sinônimo de falta de raciocínio lógico. Cartão de crédito, para quem ainda não tem uma boa receita financeira, eu não tenho cartão de crédito. É falta de capacidade. Aí, nossa, eu comprei 10 livros por 1.400, já paguei até no início do curso e ainda me prometeram uma pulseira do serviço social que não mandaram. Rose, desculpa, Rose, você é minha amiga, eu não queria ter atingido em cheio você, mas esses livros que você comprou na livraria, você não pagaria mais do que 400 reais neles. A maioria deles são gratuitos, inclusive. E se você quiser baixá-los pela internet, você baixa de graça, não paga nada. Mas se for comprar na livraria, custa uns 430 reais. Mas voltando para a questão do cartão de crédito. Aí o sujeito gasta o que não tem para pagar quando não pode, para desinteirar do que tem, porque é um alienado social. Gente, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo. Eu comecei lá na questão do gás, já estou lá no cartão de crédito, já passei pelos livros, vamos lá. Deixa eu falar aqui só para vocês, ó. Para fazer as denúncias, tem o procon.gov.br, procon.gov.br, ok? Vocês podem procurar aí no Google, denúncia Procon. Como denunciar no Procon? .gov.br. Aí já vai aparecer o lugar para denunciar. Denunciem sem dó, denunciem os piratas, denunciem as autorizadas. A gente só vai mudar esse país quando nós nos empenharmos na nossa função política
no controle popular, na participação popular e no controle social. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.